Fala pessoal, estamos começando mais um Portal Entrevista, hoje com essa lenda do jornalismo esportivo, Tino Marcos. Uma honra ter você aqui com a gente. Comigo tem o Cássio Coelho, Rafa da Rosa. Já passando a bola para você, Tino. Boas-vindas aqui ao Portal, obrigado por ter topado. Prazer falar contigo, meu querido. Prazer meu, Bruno, muito obrigado pelo convite. Cassião, Rafael, um abraço a todos. Estou aqui, pô, bonito aqui, emoldurado aí pelas cores do Grêmio e tal, muito legal. E até o nome ali na cor gremista e tudo. E, enfim, estamos aí para a gente resenhar à vontade. Bacana demais. Cassião, Rafa, meus queridos, tudo certo com vocês? Vou passar a bola já para você, Rafa, para a gente começar então as perguntas para o Tino. Beleza. Tudo bom, Bruno? Tino, muito obrigado por ter aceito o convite para conversar com a gente aqui. A gente tava conversando antes aqui bastante sobre Copa do Mundo, né? E, pô, conversando com a gente hoje, Tino Marcos, 8 Copas do Mundo. E eu comecei a acompanhar a Copa em 2002, né? Mas antes da gente entrar no assunto de Copa do Mundo e tal, Tino, quero saber como é que foi a tua trajetória, teu início de trajetória até hoje, Tino Marcos, como é que foi essa construção de caminhada até aqui? Então, Rafa, dizendo assim que eu sempre quis ser um cara de escrever, nunca tinha pensado em televisão, nunca tinha pensado em microfone. Quando fiz faculdade, só pensava em trabalhar em jornal e trabalhei por 3 anos no jornal de papel, no jornal que se chamava Jornal dos Esportes. Depois fui para a editoria de esportes do jornal O Dia, que existe até hoje, o jornal e tal. E depois do Dia, acabei indo para a TV Globo, e aí também é uma outra história, como é que eu passei aí para esse mundo da TV. Mas o fato é que entrei meio em dúvida quando fui para a Globo, se iria ou não, estava feliz no jornal, e aí foram 35 anos, assim, foi realmente uma paixão, realmente fiquei muito encantado com o veículo televisão, assim, né, e com o audiovisual e tal. Então é isso. E aí tive assim muito mais experiências do que imaginei para minha vida, tive muito mais oportunidades e, enfim, vivi coisas muito mais grandiosas do que pude imaginar para mim, então resumidamente é isso aí. O Tino, seguindo nessa linha das Copas, né? Acho que é o grande destaque, né? A grande lembrança que o povo brasileiro tem de você nas coberturas das Copas do Mundo. Esse ano a gente tem mais uma e quero te perguntar uma coisa agora. Dentro dessa longa história em Copas, Tino, são 8 Copas, queria que você falasse um pouquinho para a gente, na sua experiência, quais são os principais desafios numa cobertura de Copa do Mundo? A gente sabe que é uma coisa muito densa, né? Uma coisa que acontece de 4 em 4 anos, mas é algo muito específico e algo que exige bastante, né? A sua experiência nisso e se tem alguma história curiosa de Copa do Mundo que você tenha mais na memória. Então, Bruno, eu acho que assim que cobrir uma Copa do Mundo exige que a pessoa se prepare bem. Eu acho que é muito importante que isso seja cultivado ao longo do tempo. Quer dizer, a minha experiência foi sempre cobrir seleção brasileira, né? Então, tive a sorte também de cobrir a seleção ao longo do quadriênio. Então, para mim, digamos, um terreno, sempre foi um terreno mais, digamos, confortável, porque pô, uma Copa do Mundo é muita responsabilidade, você está sempre tenso com a informação, a relevância, né, da informação esportiva, ela passa a ter os níveis mais altos, assim, né, quando chega uma Copa do Mundo, tudo tem muita importância, né? O dedão de um jogador e tal passa a ter um peso nacional e tal. Então, essa responsabilidade é muito grande. Mas eu como já vinha cobrindo, né? Eu sempre estava entre as Copas, fazendo as outras competições, as eliminatórias. Então, é todo um processo que faz com que o repórter setorista de seleção brasileira se sinta mais à vontade. É diferente, por exemplo, de outros repórteres, às vezes até mais da geral, aqueles caras que vão assim para uma Copa do Mundo, que não fazem o dia a dia. Para esses é um pouco mais difícil assim de transitar naquele terreno e tal. Mas, então, eu acho que é chegar muito bem preparado, né, assim, com muitas informações
e cuidar da saúde, porque, cara, é muito intenso, né, o negócio. Essa Copa que vem agora vai ter um facilitador muito grande, que é a questão da logística, né, que vai ser muito parecido com uma Olimpíada, assim, né, na medida que você chega com uma mala no hotel, entra lá e lá vai ficar, fazendo todos os jogos e tal, até o fim. É assim numa Olimpíada, ou quase sempre assim numa Olimpíada e tal. Mas em Copa do Mundo, por exemplo, a da Rússia foi a pior para mim de todas, assim, em termos de logística, porque o Brasil ficou em Sochi, né, que era um lugar afastado, assim, e para nós que não íamos em voo fretado da seleção, a gente tinha que sair de Sochi sempre para Moscou e de Moscou para algum lugar distante, né? Então eram assim noites inteiras viajando sem dormir, tal, pulando de aeroporto. E então a saúde, assim, a pessoa assim, estar forte, estar com uma boa capacidade de imunidade e tal, assim, porque realmente assim muita gente adoece, muita gente gripa, fica porque dorme pouco, porque tá tenso, enfim. Então, assim, eu acho que assim existe uma glamorização um pouco assim do trabalho em Copa do Mundo, que é maravilhoso, é super realizador realmente. Agora tem um lado ali de quem está com compromisso na informação, de contar as histórias melhor que a concorrência e tal. Então é desafiador e é desgastante também. E é um período longo, né? A Copa do Mundo costuma durar 50 e tantos dias para um repórter, assim, desde a apresentação para o início dos treinos até o final. Dessa vez agora vai ser o menor período, né, da história assim, de preparação, mas antes, assim, o normal, o trilho normal que vai voltar a ser depois na próxima Copa, né, no meio do ano, permite uma preparação um pouco maior. Mas, então, enfim, acho que é assim. E aí você me pergunta sobre histórias de Copa do Mundo, assim, engraçado. Rapaz, assim, de engraçado, de curioso, assim, né? Além das grandiosas, das coisas todas que eu vivi, né? Tive a felicidade de ver 3 finais do Brasil ali no campo, né? Seguidas, né? Com 2 títulos e tal. Então isso é demais e tal. Mas o caso de que me lembro assim, de Copa do Mundo que faz todo mundo sempre morrer de rir quando me vê, é eu caindo lá do caminhão na Suíça antes da Copa de 2006, que é engraçado, eu brinco assim com os amigos que digo, pô, a gente faz 300 matérias, 800 transmissões e tal, e aí tu bota o Tino Marcos ali na internet, Tino Marcos caindo, Tino Marcos paga mico, Tino Marcos toma um tombo, mas enfim, aquilo foi antes da Copa de 2006, né? Quando o Brasil ia no último treino da Suíça, em Vex, para a Alemanha. E, enfim, um caso que me ocorreu, que você me perguntou, lembrei. Bacana demais, Tino. Rafa, vamos mais uma. Tino, tu falou de 3 Copas, né? 3 finais que tu acompanhou em loco, 2 títulos. Eu quero seguir um pouco nessa coisa da final e 2002, que é a primeira Copa que eu me lembro, tá? Assim, de assistir e tal, de acompanhar. Primeira vez que o Brasil enfrentou a Alemanha numa Copa do Mundo foi naquela final. O Brasil ganha 2-0, perfeito, pentacampeão, Ronaldo numa história espetacular de reconstrução, de retomada depois da lesão, e pula para 2014, Brasil e Alemanha de novo, e o Brasil toma 7-1 da Alemanha. Na cobertura, Tino, assim, o que tu traz de diferente desses 2 confrontos? Porque um é a felicidade extrema, né, o pentacampeonato, e aí tu, não como repórter, mas como brasileiro, obviamente, pentacampeão mundial, né? E aí depois tem um revés histórico completamente pavoroso dentro do Mineirão, 7-1. Como é que foram essas 2 coberturas aí, Tino? Pois é, tu vê como o roteiro do futebol é incrível, né? Faz a gente vivenciar experiências tão opostas, né? Completamente opostas, né? Tu está citando a maior alegria, a mais suprema de todas, que é a conquista de um título mundial, que é um negócio realmente marcante para qualquer um, especialmente quem está ali perto, quem está ali vivendo aquilo, né, por dentro quase. E a outra é tu também ter que ser o contador daquela história pavorosa que tu encontra adjetivo, porque é algo impensável, algo que difícil de
de compartimentar na tua cabeça, onde que eu boto isso, né? Isso faz parte de quê? Não faz parte de nada. É um negócio completamente fora da curva, né? E foi uma experiência, foi muito difícil para mim, porque eu costumo dizer assim que nessas Copas que eu tive a felicidade de estar ali no campo, assim, acompanhando e participando das transmissões e tal, com uma altíssima audiência, aquela coisa toda. Ao mesmo tempo é uma solidão ali que tu fica porque Copa do Mundo tu tá sempre vivendo com alguém, né? Você tá dividindo aquilo com alguém, você tá te abraçando com alguém, ou tá sofrendo e tal, ou com muita gente, e eu fico ali com aquela responsabilidade toda e ao mesmo tempo muito sozinho, né? E então no 7-1 foi uma amargura, um negócio assim, um querer entender e sem poder ali, ao mesmo tempo tendo que dar conta de olhar tudo, de captar aquilo tudo para contar aquilo tudo depois e tal. Então é um liquidificador assim, de emoções, assim, né? Tanto a conquista do Penta, por exemplo, que eu vejo fotos minhas, chorando, parecia que eu tinha perdido um ente querido e tal. Mas é uma emoção muito grande e tal, e que também aconteceu por causa disso. No final do jogo, que eu comecei a encontrar os amigos, os colegas, né, que no campo ali e tal, começaram a chegar, e eu me emocionei muito e tal. Depois tinha que retomar para voltar para o trabalho e tal. Mas, então, assim, são realmente facetas que o futebol nos coloca, assim, muito loucas, assim, contra o mesmo adversário, os dois maiores gigantes, né, do futebol mundial, ao meu ver, assim, né, como a Itália e tal, mas acho que o Brasil e a Alemanha estão acima até em número de participações em Copa e tudo, número de jogos em Copas do Mundo e tal. E coisas tão opostas, assim, foi realmente arrebatador. Ô, Tino, pegando esse gancho do exemplo do Rafa, nessas duas questões, nessas duas partidas, a gente teve em comum um cara, que é o Filipão, que é identificado com o Grêmio. Queria que você comentasse, enquanto uma pessoa que estava perto ali, certamente, né? Lógico, é uma relação muito profissional, né, Tino? Mas mas é óbvio que existe um contato ali, você está percebendo as conversas, provavelmente às vezes o cara chega para conversar com você e há uma proximidade, então, dessa forma. Qual a sua impressão sobre o Filipão e algum destaque que você tenha também nessas duas coberturas dele enquanto treinador e do trabalho dele enquanto treinador? Porque a gente já teve aqui no Portal do Gremista atletas que trabalharam com o Filipão no Grêmio logo depois de 2014 e falaram abertamente que ele estava completamente abatido pelo que tinha acontecido, né? E teve no Grêmio ali a chance de tentar se reerguer de uma derrota que não dá, né, Tino? É uma derrota, você mesmo falou, uma coisa completamente atípica, não dá pra gente colocar na conta de uma pessoa, de um jogador, acho que isso é muito cruel. Então, assim, queria que você falasse, nessa situação de bastidores, a sua vivência ali, sobre o Filipão, tanto o Filipão campeão em 2002 e o Filipão que sofreu tanto com o 7-1 e ficou muito marcado por esse, talvez até mais marcado na cabeça de alguns, por esse revés do que pela própria conquista do Penta. Rapaz, é uma loucura isso, mas eu acho que o resultado, como você falou, não castiga, se há algum castigo por algum erro, né? Ele castiga muito mais do que o Filipão mereceria, né? O Filipão e toda a comissão técnica e tal. Foi um massacre, realmente, que eu acho, assim, e a gente sendo profeta do acontecido, é muito fácil, né? Ficou muito claro que a escalação do Bernat não foi feliz ali para o lugar do Neymar, né? Isso ficou muito, muito claro. Agora, a quantidade de erros individuais que geraram uma insegurança coletiva são variáveis que o treinador não tem como controlar. Não tem como controlar. Então, assim, eu critico a entrada, volto a dizer, depois que tudo acontece é muito fácil. Vai que o Bernat quebrasse duas linhas de alemães lá e fizesse um golaço, eu ia estar falando diferente, mas se mostrou muito equivocada a entrada do Bernat, ponto. Agora, para o time perder de 7-1, assim, não há treinador
que consiga dominar uma variável tão absurda dessa dentro do campo. Então, ele ficou realmente marcado, não tem como não ser. Mas, assim, o Felipão, que foi campeão em 2002, e o Felipão, que perdeu em 2014, foi um técnico de muita, eu diria, muita sabedoria, assim, no sentido de lidar com a população do Brasil. E eu acho que isso é muito importante. Assim, eu acho que o técnico da seleção ele precisa entender que, especialmente nos dias de Copa do Mundo, é muito importante que os técnicos assim, que se permita ver o Brasil, que as coisas sejam... Em 2002, a gente fez todos os treinos da seleção, foram abertos. Não teve um minuto que fosse fechado. Eu lembro assim, do Filipão dar uma bronca no Marcos, expulsar o Marcos do treino, e eu achar que, inclusive, que o Marcos ia ser até barrado e tal. Mas, assim, sempre tudo muito aberto. Depois, em 2014, também, ele foi o tempo todo tentando ser solícito, entendendo que era uma Copa no Brasil e tal. Então, assim, a postura dele foi muito correta nesse sentido. E do ponto de vista do futebol, quer dizer, chegou a uma semifinal de Copa do Mundo, assim, não é pouco chegar a uma semifinal, né? E perder o jogador que era a referência mais importante, que era o Neymar. Então, eu acho que aquele Brasil também não dispunha de tantos jogadores desequilibrantes como a gente tem hoje, por exemplo, né? Eu acho que desde que o Neymar entrou na seleção, há 12 anos, o Brasil nunca teve, o Neymar nunca teve tantos companheiros capazes de desequilibrar uma partida num contra um e tal, né? Esses pontas, esses externos, como diz o Tite, né? Sim. O Rafa, quer seguir nessa linha? Posso sim. Tino, eu, particularmente, sou um cara muito pessimista quanto a futebol, tá? O Bruno sabe, o Cássio também, principalmente quanto ao Grêmio. Bastante. Sou muito gremista, sempre fui, mas sou muito pessimista quanto a futebol, e isso leva um pouco pra seleção, tá? Uhum. Eu tô bem otimista com essa Copa. Agora, tá? Isso é preocupante. O Bruno sabe, isso é preocupante. Mas não é sobre essa Copa que eu quero falar ainda. Uhum. A Copa que eu mais tive expectativa na minha vida inteira foi 2006. Eu já vi o Galvão Bueno falando sobre 2006. Eu já vi o Pedro Ernesto, que é o narrador da Rádio Gaúcha aqui do Rio Grande do Sul, falando sobre 2006. Eu já vi uma pá de gente falando sobre 2006. Aquela seleção tinha o quadrado mágico, aquela seleção era um espetáculo, aquela seleção jogava a bola muito bem, só que ela caiu para a França. E daí depois todo mundo disse, aquela seleção não tinha como ser campeã da Copa do Mundo. O que o Tino Marcos viu em 2006, que tantas outras pessoas viram também em 2006, que o Brasil não conseguiu ganhar aquela Copa e não conseguiu chegar nem na semifinal, como foi em 2014, Tino? Olha, Rafa, eu acho que foi um somatório de situações, assim. A gente tem o exemplo do Ronaldinho Gaúcho, melhor jogador do mundo naquela oportunidade, campeão da Champions pelo Barcelona, e você sabe que naquele modelo normal de Copa do Mundo, no meio do ano, tal, quem joga a final da Champions faz o último jogo da temporada, né? Então, cara, o Ronaldinho chegou naquela Copa assim, completamente assim, bagaço, assim, ele não tinha mais assim, condições físicas de se recuperar e ficar esse frescor que é preciso para você começar uma competição e tal. Eu estava cansado, realmente. O Ronaldo, que em 2002 tinha produzido praticamente um milagre, né, saiu de uma situação de descrença enorme e tal, até na carreira, e se tornou o cara da Copa, o grande artilheiro, ele tinha certeza de que ele rapidamente recuperaria os quilos a mais que ele ganhou naquelas férias. Ele passou férias no mundo árabe, num Dubai da vida, um lugar desses assim, com Cid Carelli, se não me engano, era
uma das esposas dele lá na altura, eu não me lembro, acho que era Cicarelli ou não. Enfim, o fato é que ele chegou, eu lembro que eu fui no aeroporto particular, lá onde chegou o voo dele particular, lá na Suíça, quando ele começou a treinar, vim no carro com ele gravando, né? Fui com ele dentro do carro até ele entrar na concentração, até ele se apresentar à seleção, no dia que ele estava se apresentando. E ele estava visivelmente assim com uns quilos a mais, né? E ele assim tinha na cabeça de que seria muito fácil, muito tranquilo. Assim, em 2002 ele tinha feito aquele quase milagre, em 2006 era mole tirar aqueles quilos e entrar em forma e tal. E não aconteceu também. O fenômeno não conseguiu ser o mesmo fenômeno que a gente esperava. Houve também um crescimento da seleção brasileira, assim, num momento talvez não ideal, assim, a seleção alcançou seu ápice na Copa das Confederações de 2005, aquela foi a grande competição daquele quadriênio e tal, enfim, mas depois chega também em 2006 sem o mesmo brilho do Adriano, sem o mesmo brilho do Robinho e do Kaká, que também não estava em boas condições físicas, tinha problemas também já, o Kaká naquela altura. Então, foi uma soma assim, de fatores que, infelizmente, levaram àquela decepção. Mas tinha Roberto Carlos, né? Tinha tanta gente de altíssimo nível. E a expectativa, como você falou, você era um jovem ali, mas apostando muito nisso, né? Olhando para uma seleção que estava cheia de campeões mundiais, né? E que estava enriquecida por outros caras bons que chegaram e tal, e a Copa das Confederações tinha mostrado aquilo. O Brasil era o primeiro lugar no ranking da FIFA e tal. E aí acabamos derrotados e tal. Um jogo também que não é um 7-1, nem muito menos, né? Nem normal. A Copa das Confederações acho que iludiu muito, né, Bruno? Porque, aquela sempre Copa das Confederações... Sempre ilude, né, Tino? É isso que o Tino falou. Sempre ilude. 2013 também. Mas aquela lá, Bruno, aquela lá foi sacanagem, cara. Aquela lá foi com requintes de crueldade contra a Argentina, né? Foi. E o Brasil sempre ganhava. O 3-0 na Espanha, acho que ninguém esperava também, né, Tino, 2013? Isso. Porra. Aquilo ali, a Espanha campeã do mundo, campeã da Europa, né? Ela tinha vindo numa trajetória incrível, o Brasil amassou a Espanha. Foi um negócio com todos os jogadores e tal, foi um negócio espetacular. E aí eu comparo com os Pan-Americanos, os Jogos Pan-Americanos assim, estão para a Olimpíada, tal qual a Copa das Confederações estão para as Copas do Mundo. Assim como também, muitas vezes, os estaduais estão para os brasileirões, assim, né? Às vezes o time faz um super estadual e tá super empolgado e aí quando vai ver, quando sobe do sarrafo, a coisa fica diferente. É isso, Tino. E acho que acabou calhando também, né, o Cassiano, da gente ter a Copa, querendo ou não, Tino, é um período muito curto, né? É um tiro muito curto. Então você tem ali o quarteto, que é o quarteto mágico, o quadrado mágico do Brasil, nenhum deles estava na fase que estava meses antes, né, Cassiano? Manda ver. Só que assim, eu quero fazer um comentário rápido sobre Copas. Eu comecei a acompanhar as Copas em 94. Então eu comecei campeão já, né? Já vi. Eu estava até comentando com os guris, Tino, que eu nunca esqueço da imagem do Galvão quase matando o Pelé. Essa cena foi sensacional, né? Gritando, vai matar o cara. Mas o que eu ia falar para ti é o seguinte, esse 7-1 foi duro, foi. Mas pela atmosfera, eu fiquei muito triste com a última Copa. Eu queria só fazer uma pergunta rápida para ti, quebrando um pouco o protocolo do pessoal. Tranquilo. Deu para sentir isso, que o pessoal tava, a torcida, o time estava com uma atmosfera sensacional e deu aquele baque contra a Bélgica. Tu sentiu isso nessa Copa de 2018? É o que a gente estava falando, assim, é uma competição assim, que basta um deslizezinho que aí desconcentra o time, sai do trilho e às vezes sai de uma Copa do Mundo. Era um jogo muito equilibrado, era um jogo difícil e o Brasil perdeu, assim, assim como perdeu em 2010 também, num jogo assim normal, vamos dizer assim.
Eu acho que a gente tem que entender que o Brasil, eu estou muito confiante, assim, eu estou achando que a gente tá bem, assim, como eu estava dizendo, assim, acho que a gente tem vários jogadores jovens assim, chegando bem, a estrutura defensiva é sólida, todo mundo sabe mais ou menos o que tem que fazer, enfim, eu estou confiante, mas assim, o Brasil está na primeira prateleira, eu acho, do futebol, mas tem outros também, e aí num jogo de papai, um ou outro ali, pode, é futebol, é jogo, não tem muita, né? Mas eu acho que assim que o importante eu acho que assim que o Brasil vai ter um time muito mais, por exemplo, essa comissão técnica já muito mais cascuda do que era na outra Copa, descobrindo, tateando, é, sabe, os jogadores, tem algumas posições que me preocupam, assim, tipo, a lateral direita é uma posição que me preocupa, assim, pô, tava vendo agora o Daniel Alves no México, lá, pô, tomando uns gols, assim, complica, porque por mais que ele tenha qualidade, que ele seja um construtor e tal, com a bola, pô, sem a bola, cara, pegar um cara veloz, botar um Mbappé nas costas dele fica difícil, né? Mas, assim, no geral, eu acho que a gente está bem demais, assim. A zaga muito bem, meio campo muito sólido e tal. Mas, enfim, já derivei aí para falar de Copa, expectativa e tal. Não, era realmente o próximo tema. Ô, Tino, fazendo uma ponte, então, já pra gente pular pro próximo tema também, quero te perguntar sobre, a gente falou sobre o Filipão, e você falou sobre ele lidar muito bem com a situação da expectativa das pessoas, da cobertura, enfim, dele lidar muito bem com o cenário de Copa em geral. Isso é uma opinião pessoal minha. A gente tem hoje o Tite, que para mim ele sofre críticas bem exageradas por parte da torcida. Queria saber a sua opinião sobre o trabalho do Tite, que vai vindo para mais uma Copa, que vai ser a última dele no comando da seleção, o que tudo indica. E, enfim, a sua opinião sobre o trabalho do Tite em campo e o trabalho extra-campo também, né? Tem muita gente que fala que o Tite fala muito difícil, que ele não se comunica bem com as pessoas que estão assistindo. Eu, particularmente, gosto do Tite, gosto do trabalho do Tite. Queria saber o que você acha do Adenor, nosso comandante nessa Copa de 2022. Então, eu sou fã da pessoa, sou fã do treinador, da maneira como ele se comporta, da maneira como ele age. Eu realmente reconheço que talvez, assim, se a questão da comunicação, ele fala muito a linguagem do futebol, eu acho, né? E às vezes isso fica meio hermético, assim, uma conversa como se fosse um papo de comissão técnica levado para o grande público e às vezes isso as pessoas ou não captam ou acham cansativo falar de tática e tal. Agora, isso é só um pormenor, assim, eu acho que no macro, o mais importante é que ele é um cara atualizado, porque é um cara que divide muito bem as funções, no caso da seleção brasileira. Ele, né, ele delega muito as informações, as discussões em torno dos jogadores e tal, e aprendeu o ofício de ser técnico da seleção, que é um ofício muito diferente de ser técnico de um clube de futebol, é bastante diferente, né? Você não ter o dia a dia, você perder o dia a dia, ao mesmo tempo você poder montar o seu time, né, ao seu bel prazer, são peculiaridades muito específicas e o Tite vai chegar a essa Copa do Mundo como o segundo técnico mais antigo entre todos das 32 seleções, o que é algo impensável, né, para a nossa realidade do futebol brasileiro, mas confere a ele uma legitimidade assim muito grande assim de quem viveu agora o quadriênio todo, sabe? E com números espetaculares, né? As duas Olimpíadas, perdão, as duas eliminatórias que o Tite fez, isso já está na história dele, assim, sabe? São eliminatórias assim incríveis, assim. Quando ele pegou a seleção em 6º lugar para a Copa de 2018 e levou ao primeiro, e quando ele agora bateu recorde de pontuação e de aproveitamento, uma coisa incrível, invicto, né? Aí todo mundo diz, mas isso são contra adversários, muitos de não grande expressão e tal. Pô, ok, mas pô, vamos classificar 5 seleções
da América do Sul, isso não mostra que esse continente tem peso no futebol, tem valor? O Brasil não jogou contra as grandes seleções da Europa? Sim, mas as grandes seleções da Europa tampouco jogaram contra o Brasil. E o Brasil tem jogadores da primeira prateleira do mercado europeu. Então, eu acho que a nossa situação é muito favorável. O Tite está muito bem encaminhado para fazer uma grande Copa do Mundo e eu torço muito para que ele seja premiado, né, com esse título. Se não vier, também eu acho que fica o legado de um cara assim, que foi um exemplo, né, realmente, principalmente do ponto de vista do comportamento. Concordo, Tino. Rafa, mais alguma para a gente fechar o tema? Eu quero fazer uma pergunta para o Tino, e daí eu quero já trazer depois para o Cássio, que a gente vai falar de Grêmio, para a gente, né, Portal do Gremista, encerrar o assunto sobre o Grêmio. Sobre técnicos gaúchos, Tino. Uhum. O Brasil tem um histórico de técnicos gaúchos na seleção brasileira, né? Por que tu acha que isso acontece, Tino? Eu acho que o Rio Grande do Sul é uma grande escola em vários campos da vida. Eu acho que, assim, no campo, por exemplo, nesse campo do futebol, não só pela quantidade de técnicos, mas pela quantidade de jogadores também que faz. Por exemplo, no meu campo de reportagem, por exemplo, eu ao longo dos anos todos, eu sempre vi N profissionais do Rio Grande do Sul se destacando, tal, um atrás do outro, no cenário assim, nacional e tal. Tem uma produção muito grande disso. Cara, eu acho que, assim, que o Rio Grande do Sul, ele meio que espelha um pouco o que é a realidade do Uruguai, assim, sabe? Essa coisa do envolvimento, do cancha para tudo que é lado, o envolvimento com o futebol de todo mundo gosta, tu vai no interior, tu vai em cada canto. E eu acho que isso criou uma cultura no Rio Grande, assim, de futebol muito, muito grande. E e já não é de hoje, né? Desde Enio Andrade, desde tantos treinadores antigos, né? Que foram espetaculares, assim. Você vê na seleção brasileira é incrível, né? A sequência é impressionante mesmo, né? Assim, então não é por acaso, não. Certamente não é por acaso. Infelizmente, a situação do futebol gaúcho, né? Absolutamente não condiz com essa tradição, com esse estofo de importância, né, de formar tantos técnicos de primeira linha e tal, né? Não tem nada a ver o momento, o retrato atual do futebol gaúcho com a história do futebol gaúcho, quando a gente olha para a vitrine aí das grandes personalidades e tal, que fizeram e fazem ainda, né, a grandeza do futebol do Rio Grande do Sul. Pois é. Cassião, e aí que entra o nosso último tema da entrevista com o Tino, né? Manda ver. Pois é, gente, não pode deixar de falar de Grêmio aqui, né? O Portal do Grêmio tem que falar de Grêmio também, claro. Bom, Tino, a gente sabe a tua experiência é gigante com Copa do Mundo, com, né, seleções, mas nessa parte de cobertura de times, eu queria que tu contasse pra gente se teve e qual foi o fato mais marcante, assim, que tu já passou em relação ao Grêmio, em algum jogo do Grêmio, algum jogo importante do Grêmio, se teve algum que tu cobriu e que foi marcante para ti. Pois é, eu cobri alguns jogos da Libertadores de 95. Acho que eu cobri um jogo da Libertadores de 95 contra o Nacional, eu acho, em Porto Alegre, na final. Eu não tenho certeza. Eu tô confundindo com... Mas, enfim, cara, não me ocorre agora, assim, sabe? Claro que fiz vários jogos do Grêmio, assim, mas eu acho que nenhum, assim, de muita, assim, de uma final que me lembre, assim, né? Essa eu te devo, vou ficar te devendo, Cassião. Tá bom. Então eu já vou passar para outra. Já vou passar para outra. Cara, é o seguinte, eu não sei se tu tem acompanhado a Série B, né? Se tu acompanha, mas o que tu acha da situação do Grêmio agora e desses clubes grandes, gigantescos do futebol, Grêmio, Cruzeiro, que estão caindo com frequência da Série B? Que a gente viu nos últimos anos diversos clubes gigantes caírem.
O que tu acha disso? Por que isso acontece? E caindo com uma dificuldade maior de subir, né, Tino? Sim, sim. Eu acho que aí tem uma diferença importante que às vezes passa despercebido, que a grana que havia na Série B para os grandes clubes, os clubes que eram do Clube dos 13 e tal, era a mesma da primeira divisão, né? E isso deixou de acontecer. Então, eu acho que o modelo atual faz com que quem caia tenha mais dificuldade, porque vai gerar menos recursos, vai ter menos, o orçamento vai ser menor, e lá em cima o outro vai ter mais, como uma bola de neve, aquilo vai aumentando e tal, e a tendência é você deixando os ricos cada vez mais ricos e uma distância maior. Mas eu acho que assim, que a gente tem essa característica no futebol brasileiro de ter muitos clubes em alto nível, assim. Cara, você olha a Série B, todo mundo está chamando de Super Série B, né? Não por acaso. São muitas marcas que acabam frequentando lá. Acho que cada um tem a sua história, cada um tem o seu motivo, a sua temporada muito ruim e tal. Eu acho que a do Grêmio foi uma coisa assim que uma temporada muito ruim, quer dizer, não é o primeiro rebaixamento, mas uma temporada muito apagada que acabou inexplicavelmente levando o time de novo para a Série B. Mas assim, eu acredito demais no Grêmio, assim, e fiquei feliz, muito feliz com a contratação do Lucas Leiva, assim, esse é outro cara de quem eu sou fã, assim mesmo, assim, eu tenho um carinho especial por ele. Acho que é um cara de uma inteligência muito acima, e eu acho lindo assim essas histórias de jogadores que têm uma identificação, não vou dizer que são torcedores, tal, não sei o quê, até são, mas assim, que têm uma identificação e que voltam para os seus clubes, assim, né, onde fizeram uma história, né? Eu acho isso muito bonito, acho muito legal. Fiquei muito feliz de ver a volta do Lucas e torcendo para que ele tenha uma sequência, né? Que ele consiga ter uma sequência. E, enfim, eu acho que tentando responder essa tua pergunta sobre essa razão de ver tantas marcas fortes na Série B, eu acho que é porque tem muita gente também fazendo bons trabalhos, assim, que vão subindo, tipo um Bragantino, que faz um trabalho já de algum prazo, um Fortaleza e tal, que vai se consolidando ali através de bons trabalhos, né? Times assim que vão ocupando lugares ali, e quem não abrir o olho realmente não tem lugar para todo mundo. E isso é bacana também, né? Isso faz também com que a Série B fique muito mais atraente também, né? Claro que todo mundo, o gremista quer sair, o gremista quer voltar para o lugar que é o dele lá em cima, mas faz com que a audiência seja maior, porque o que foi Cruzeiro e Grêmio foi um jogo super visto no país inteiro, né? Então, é o que temos. Bruno, vou encerrar então a última pergunta aqui, que Tino, eu não posso deixar de te perguntar sobre isso, porque é uma coisa assim que tá na gente. Cara, tu sabe, né, do teu meme com o Galvão, que eu acho sensacional, cara, porque hoje a gente pode usar esse meme em qualquer coisa. Tu usa esse meme no grupo do WhatsApp, tu usa no Facebook, tu usa no... Uma coisa que eu acho engraçado, Tino, é que é de muito tempo atrás isso, e ainda hoje é uma febre. Eu quero que tu me diga como que tu recebeu isso, se tu achou legal, se tu achou bacana, se tu se divertiu, tu brincou, ou não gostou muito. Conta pra gente como é que foi isso aí, como tu recebeu isso. Não, recebi assim, morrendo de rir, eu acho super engraçado, assim, muito, muito legal, curioso, assim, divertido mesmo, não morro de rir. A não ser assim, as pessoas que viram e mexem para todo lugar que eu vou, fala aí, não sei o quê, aí eu chamo, fala Tino e tal, eu senti, vai mudar, não sei o quê, mas é bem legal. E, eu uma vez estava gravando com o Vini Júnior na casa dele em Madrid, e aí ele e o pessoal dele lá estavam dizendo que eles, quando vão mudar de ideia para alguma coisa, estão querendo não ir para algum lugar e tal, eles falam, Galvão, fala Tino, vai mudar. Eu morri de ver, até aqui tem isso. Falei, então tá. Mas é um jargão assim, que é engraçado, que é um jargão do rádio, né? É um jargão que eu não inventei isso nem nada, né? Da beira do campo, né, Tino?
É um recurso para tu dizer, assim, para o narrador e para quem está ouvindo, que tem um fato ali acontecendo, sem interromper a narração, né? O cara tá lá no meio da narração, agora sentiu. É uma coisa importante, pô, tu bota uma pulga atrás da orelha, ó, e alguma coisa aconteceu, ou vai mudar. Ih, caramba, quem é que vem aí e tal? Então, você não interrompe, né? Você não chega a interromper o que o cara tá narrando, né? E já traz a informação de maneira curta e tal. Bacana demais. Inclusive, quando tu chama o Galvão, né? Que assiste as partidas de LOL, já era pra esse aí. Já era pra esse jogador. Não, quando eu vi o Galvão, eu... Ih, ferrou. Tá fora do jogo, tá fora do jogo. E a gente só chama o Galvão quando... É curioso isso. Quando a gente está no mesmo lugar, a gente não chama o Galvão. Isso é curioso. Porque quando, assim, eu tô no mesmo estádio que ele, vou fazer um jogo na Arena do Grêmio. Aí ele tá em off-tube em São Paulo, digamos. Eu tô na beira do campo. Como tem a diferença do tempo da voz, o delay, né, que a gente chama, né, que é quando eu falo no campo lá, isso até chegar no ouvido dele tem um retardozinho de 1 ou 2 segundos, enfim. E quando eu ouço aquilo, a voz dele também chega. Então, para não interrompê-lo, porque se eu começar a falar, eu encavalo junto com ele falando. Então, eu tenho que dizer, Galvão, e aí de lá ele me permite, tá? Diga, Tino, e tal, e aí eu dou a informação. Diferentemente de quando a gente está no mesmo lugar. Porque quando a gente está no mesmo lugar, a gente está no mesmo áudio, todo mundo igual. Então, basta ele dar um ponto e que eu já entro falando. Eu não preciso chamar o Galvão, entendeu? Nem o Eric, ou qualquer um que esteja fazendo a transmissão. Lá quem está ao vivo junto é bem diferente para uma transmissão off-tube. É muito melhor para o repórter ter o narrador em loco. O repórter participa muito mais. Porque, pô, cada vez que tu vai chamar, implica, né, uma expectativa, assim, né? Pô, o que o cara vai dizer? É alguma coisa importante. Ao passo que quando tu pode dar aquele pitaco durante, assim, às vezes é um comentáriozinho que vale a pena ali naquele momento. Mas daqui a pouco, o jogo já rolou, passaram-se 30 segundos, 40, tal, aquilo já não é mais sabe? Já deixou de ser oportuno falar sobre aquilo. Então, aí quando tu tá ao vivo ali, sem esse delay, sem esse retardo, é muito melhor, porque tu fala, olha aqui, ó, tá aqui, tá, não sei o quê, interage mais e tal. Mas eu curto. Para finalizar, então, da minha parte também, agradecer tua presença, tua participação com a gente aqui no portal. A gente falou muito de futebol, mas atrás de ti ali tem uma coisa que eu acho espetacular, que é a tocha olímpica, né? Tino, como é que foi isso, cara? Como é que foi carregar a chama olímpica quando a Olimpíada aconteceu aqui no Brasil? Foi demais, assim, foi sensacional. Eu tinha algumas cidades assim para escolher, né, onde podia. Me chamaram, pode escolher uma ou outra. E aí eu escolhi Londrina, que é a cidade do Galvão, a cidade onde o Galvão mora e morava, né, na época e tal. E aí foi uma realização em dobro, assim, porque conduzir a tocha e viver aquilo tudo, experimentar aquela sensação incrível. E depois, assim, na cidade do Galvão, ele encerrou o caminho da tocha ali com uma pira na praça da cidade lá de Londrina, lotada e tal. E aí, pô, fui para casa dele, fiquei na casa dele, foi assim, inesquecível para mim, assim, pela grandeza da Olimpíada e pela oportunidade de estar com ele, de estar em família e desfrutar junto desse momento, assim, um cara, assim, que eu me orgulho demais, assim, de ter trabalhado com ele ao longo de tantos anos, assim, o cara que é a voz do esporte brasileiro nas últimas décadas, aí, 4 décadas, sei lá, né, e eu ali sempre com ele na seleção brasileira, então, pô, e ele ter dito e escrito isso no livro dele, que me considerava o melhor repórter e tal, que tinha trabalhado com ele, então, foi, assim, um personagem, assim, na minha vida muito, muito marcante. Sensacional. Tino, para a gente fechar, 2 perguntas muito diretas para você. Uma, sim. O Grêmio sobe? E outra, o Brasil é hexa? Sim, olha, eu estou confiante, assim, nessas duas
perspectivas, acho que o Grêmio tem estofo, tem caixa, tem jogador para subir, e eu acho que depois precisa se reforçar mais, vai precisar se reforçar mais para o ano que vem, mas eu acho que o Grêmio sobe sim, como o Cruzeiro também. Eu acho que assim, o Vasco, o Grêmio, o Cruzeiro, eu vejo como times assim bem assim, consistentes, assim, ao meu ver, assim. Tem o Bahia também e tal, vai ser bom, mas eu acho que dá Grêmio, e eu acho mais fácil apostar no Grêmio subindo do que na seleção campeã. Eu acho que é mais ousado, né? A missão da seleção brasileira é mais difícil, só um, né, chega ao título mundial e num nível daqueles assim, mas tem tudo para ser. Eu acho que assim, não vejo outra seleção assim apontando como assim, nossa, essa seleção tá demais, tá? É como a gente estava falando aqui, tudo tem que acontecer naquele mesinho ali, né? É ali que as coisas têm que se encaixar, é ali que todo mundo tem que estar no momento feliz da sua vida, da sua carreira e tal, as coisas acontecerem. E essa vai ser uma super Copa, ao meu ver, assim, do ponto de vista técnico, físico, porque os caras que vão decidir essa Copa, não tenha dúvida que são os caras que jogam no futebol europeu. E eles vão estar no meio da temporada, né? Então, vai estar todo mundo realmente voando e vai ser uma super Copa. Cassião, Rafa, fechamos mais uma baita entrevista aqui no portal com o Tino Marcos. Tino, te agradeço mais uma vez por ter topado o convite. Prazer falar contigo. E boa Copa pra gente, sucesso para você sempre. Prazer ter você aqui com a gente. Sorte a vocês todos, gremistas, que tudo sorria, muita paz aí, né, para todos na arquibancada, que todos possam desfrutar do futebol como ele é, maravilhoso como ele é. Gente, muito obrigado pelo carinho, pelo bom humor de vocês, foi muito gostoso. Agradeço demais aí, toda a sorte para vocês, pro Portal do Gremista. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. O aplicativo Portal do Gremista traz todas as notícias do Tricolor Gaúcho organizadas de uma maneira simples e fácil de ler. Acesse vídeos, lives e muitos conteúdos atualizados diariamente. Fique por dentro das últimas notícias sobre contratações, dia a dia do clube, treinamento, tabela dos jogos. E o melhor, agora tudo isso na palma da sua mão. Com apenas o celular você consegue acessar o que tem de melhor e mais atualizado sobre o Grêmio de qualquer lugar. Pensado para você torcedor que quer ficar atualizado sobre o Grêmio em tempo real. Baixe agora mesmo o app na Google Play Store. Aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.